Temos refletido esses dias sobre o livro de Hebreus e creio que Deus tem falado poderosamente à sua vida. Não falo isso porque é eu que estou falando, porque estou aqui num canal de TV ou estou na rede social. Não, falo isso porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Não existe algo maior que possa nos trazer tão grande salvação. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, vai nos ensinar que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E hoje nós vamos falar de progredir, crescer. Hebreus, no capítulo 6, no versículo 1, diz o seguinte: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento de arrependimento e de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Nós temos que pegar aquilo que já foi alicerçado, que foi iniciado, lançar mão deles e progredir para o alvo. Nós estamos em constante aprendizado. Podemos ver nos dias de hoje a tecnologia, o smartphone, que às vezes você possa estar vendo esse programa aí em suas mãos, a TV hoje digital. Nós vamos aprendendo. A cada dia vamos progredindo e aprendendo muito mais, né? A tecnologia hoje, crianças de 5, 6 anos fazem coisas com seus celulares que os pais mais velhos já não sabem, porque nós estamos crescendo, progredindo, aprendendo com as circunstâncias. E assim é com a palavra de Deus também. Nós devemos progredir, aprender, buscar conhecimento. Quantas pessoas às vezes não progridem e vivem paradas, estagnadas dentro de uma igreja, ou às vezes está em casa, diz que conhece a Deus, mas não conhece a palavra. Não sabe, por exemplo, como que a Bíblia é dividida, quantos livros tem, quantos anos ela foi escrita, quantas pessoas foram usadas por Deus para isso. Elas não sabem, às vezes, quando diz assim, abre sua Bíblia no livro de Filemon, ela, se for um adolescente, já imagina que é um desenho, né? Os Digimons. Ou uma pessoa, né, também não tem esse hábito de ler e não conhece. Nós devemos progredir. Os ensinos elementares, a fé em Cristo Jesus, arrependimento, a vida com Deus, isso tem que fazer parte de nós. Já deveríamos estar ensinando e não procurando saber. Quantas e quantas pessoas hoje não estão sendo enganadas por falta de conhecimento, porque não progridem? Quantas pessoas não estão vendo aí no próprio YouTube e tantas outras plataformas, pessoas dizendo que nós estamos presos num sistema, temos que sair do sistema, e falam que o sistema, mas elas não conhecem nem a Bíblia, nem a palavra. Se tornam doutores daqueles que às vezes só querem viver para si mesmos e acabam entrando em tantas confusões. Nós devemos ter cuidado. Progredir na fé é viver os ensinos, viver a palavra, conhecer a palavra, saber o que ela diz, progredir, não ficar parado, não ficar estagnado, não ficar só esperando que alguém venha e me diga, eu tenho que conferir. A palavra, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Nós devemos confiar e viver o que está escrito. Ah, pastor, mas cada um tem a sua interpretação. Esse que é o problema. A interpretação bíblica é bíblica, não minha, não sua. O que está escrito na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela mesmo responde, ela mesma ensina. Por exemplo, aqui no livro de Hebreus, nós podemos ver o autor escrevendo sobre o que eram os sacrifícios, o que eles representavam. Quando uma pessoa lê ali o livro de Levítico, de Números, de Êxodo e fica olhando aqueles sacrifícios, ela fica, nossa, que coisa terrível, né? E aí, se ele ficar só naquilo ali, ele não vai entender o que aquilo significa. E ele continua a leitura bíblica e chega no livro de Hebreus, por exemplo, e ele vai entender que tudo aquilo ali era uma figura do que realmente iria acontecer. O sacrifício representava, ou era uma figura do real e único sacrifício que Deus queria, que é Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro,
Ele que é o Cordeiro que foi imolado, que foi morto, que foi entregue como sacrifício e o único sacrifício que Deus aceitou e bastante para a nossa salvação. Quando eu entendo isso, eu não sou pego em coisinhas tolas. Quantas e quantas pessoas aí não ficam discutindo, né, sobre coisas pequenas, sobre o sábado, sobre carne, pode ou não pode comer isso ou aquilo, sendo que o texto bíblico já nos ensina. Por isso nós devemos prosseguir. O que o autor está falando aqui com aqueles que vão ler a sua carta ali no primeiro século cristão é isso. Progridam na fé, aprendam, mas aprendam o que é certo. Hoje, como podemos aplicar isso? Tome cuidado com aquilo que você está lendo ou ouvindo nas plataformas digitais. Muitos são excelentes, exímios teólogos, pessoas que ensinam, mas outros apenas falam do que querem falar. Pegam um texto bíblico e usam para o seu próprio prazer ou para a sua própria vontade e cobiça. Muitos têm enganado a muitos. Pessoas, às vezes, também, que se são enganadas porque querem ser, porque não querem saber de viver a verdade. Como já pregamos aqui em um outro programa, a verdade dói. E a verdade é Cristo Jesus. Quando encontramos com a verdade, ela nos liberta. E por que dói? Porque ela tira tudo aquilo que não faz parte da vida cristã. Tira tudo aquilo que não faz parte daquilo que Cristo nos pediu para fazer. Por isso, nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e progredimos, caminhamos para o alvo e o nosso alvo é Cristo. Você, nesse momento, vai ouvir essa canção, que também vai falar um pouquinho disso. E você vai refletir no que a gente está dizendo. E já já a gente volta com a conclusão desse estudo. A vida cristã, a salvação, ela é feita de crescimento. Quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele nos sela, nós somos redimidos, justificados. E a santificação, que é um processo. Mas quando andamos com Cristo, cada vez mais nos santificando, João 17:17, nós vamos aprendendo, crescendo cada vez mais. Nós não ficamos parados. Lá no primeiro dia, nós caminhamos até o dia que Jesus virá. E isso nós temos que fazer todos os dias. Cada dia mais buscar em oração, leitura da palavra. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 25 ao 32, nós podemos ver que o Senhor abençoa aqueles que conhecem e prosseguem em conhecer a Deus, que vivem o Senhor. Nós não ficamos parados. Muitos dizem por aí que a religião é o ópio do povo, que só quem entra nessas questões religiosas são pessoas que não têm entendimento. Muito pelo contrário, nós devemos viver o Evangelho, conhecer, prosseguir em conhecer, saber o que está escrito, progredir, não ficar parados no tempo, apenas olhando o que uma pessoa, às vezes até sem entendimento, passa. Às vezes até sincera, ela não conhece, mas está passando ali algo que não é verdadeiramente Bíblia. Como tem um livro que o seu título é exatamente esse, Sinceros, porém errados. Nós temos que entender a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Nós temos que progredir. E eu pergunto para você, o que falta para você progredir? O que falta para você caminhar em crescimento? O que falta para você sair de onde está agora para ir para um lugar mais alto? Creia no Senhor Jesus, viva o Evangelho, busque, aprenda, leia, viva o Evangelho, porque você vai a cada vez mais progredir. Mas eu não sou cristão, quero crescer. A palavra de Deus também te dá um conselho. Se você quer crescer, repare as formigas. Elas não têm uma pessoa que comanda, elas não têm um general, mas elas fazem tudo, dia após dia, de manhã, de tarde, de noite. Elas estão ali sempre crescendo, vivendo, expandindo, fazendo o que elas têm que fazer. Então você possa fazer isso também. Progrida, aprenda, faça um curso, não fique parado, progrida na fé, progrida na vida.
Procure algo que vai trazer benefício não somente para você, mas para aqueles que estão ao seu redor. E o texto bíblico de Hebreus, no versículo 6,19, diz: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu. Que você possa colocar a sua esperança no Senhor e progredir na fé, viver o Senhor de verdade, porque Ele tem dado tempo a nós. E o tempo é o tempo que se chama hoje. Que Deus te abençoe. Não perca os nossos próximos programas. Até lá! Igreja Batista da Vila Brandão. Anote os dias e horários de cultos e venha nos fazer uma visita. Domingo às 9 da manhã tem a Escola Bíblica Dominical. Às 18h30, culto de adoração e louvor. Segunda-feira às 20 horas, reuniões com casais. Temos ainda cultos nas terças às 19h30, às sextas às 19h30, com reuniões de homens ou reunião de mulheres, e aos sábados, às 19h30. Igreja Batista da Vila Brandão, na Avenida Alice Brandão, número 21, na Vila Brandão, em Colinas, Maranhão. O programa Evangelho Puro e Simples é um oferecimento de Cara de Anjo, tudo para Baby e Kids. Plastibem, tudo em material escolar, descartáveis e embalagens. Joalheria Castro, celulares, serviços e acessórios. Pizzaria La Bella Pizza, todo dia é dia de pizza. Escritório de Contabilidade Antônio Feitosa, sua empresa em boas mãos.